Bom dia, boa reunião para nós, né? E hoje a gente vai estudar o nosso livrinho de mensagens, que é Minutos de Sabedoria, e a nossa lição é o número 84, que diz o seguinte: mantenha elevado seu otimismo na vida. Olha, gente, como é que começa essa mensagem, né? Mantenha elevado seu otimismo na vida. Quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Arrosta todos os vendavais da vida com sorriso nos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo àqueles que o fazem sofrer. E você se estará tornando perfeito como o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Gente, olha só, que vocês acham dessa mensagem? Ela é bem otimista, né? Muito otimista. Porque a gente percebe quando você não está bem, né, contigo e com o outro, você transmite isso, né, no olhar, você tenta até sorrir, mas o sorriso não sai como deveria sair, né? E quando você é otimista, o sorriso sai livremente, né? Quem mais quer falar, gente, sobre essa belezura aqui? Olá. Então, o otimismo, ele gera frequência, né? Todos os nossos sentimentos geram frequência, né? E a frequência do otimismo, ela é tipo um fermento, né? Que quanto mais você coloca, mais cresce. E é um esforço também, porque diante das adversidades, e às vezes não são poucas, e nem são só com a gente, né? Quando tragédias acontecem, por exemplo, e você tem que manter o otimismo para reconstruir coisas. Eu sinto que no meio das tragédias, por exemplo, você sempre vê uma pessoa com otimismo para construir, para reconstruir, para tirar toda aquela lama, né, das enchentes e construir tudo de novo do zero. Isso que é ter otimismo, sabe? Essa frequência, ela é muito além da matéria, né? Muito além da matéria. Então, é assim que eu vejo o otimismo. Não, no dia a dia também é legal acordar e agradecer e sair agradecendo tudo, mas é nas adversidades que a gente percebe o otimismo de você querer que aquilo se transforme, que aquilo corrija alguma coisa, né? É assim que eu imagino, que eu sinto. Desculpa, falando em otimismo, eu lembrei essa noite, e assim, eu tô com uma situação financeira meio conturbada, acho que todo mundo, né? Aí a minha mãe apareceu no meu sonho pedindo para eu fazer bolo para vender. E ela ensinando, né? Faz esse bolo aqui, tipo pandeló, você vai vender bastante. Eu falei, nossa, que coisa, né? Isso é um otimismo da minha mãe, né? Excitando, né, para mim ficar, né, otimista que tudo vai dar certo. Interessante, né? Quer falar, César, sobre a nossa mensagem, também sobre o sonho da Dorinha? Sobre a mensagem, né?
vem a crença acima de tudo, né, naquilo que você acredita e a demonstração do que você acredita, né? Então, esses 2 pontos são importantes aí na estrutura do Minuto de Sabedoria. É você demonstrar que você crê que as coisas vão dar certo. É isso. Enfim, pensando assim muito no que todo mundo falou, eu fico pensando nesse otimismo e manter o otimismo, manter o amor no coração, são grandes desafios, né? Porque às vezes no mundo que a gente vive, são desafios, mas são também metodologias, no sentido de que nem sempre eu consigo enxergar as coisas direito ao meu redor, perceber as coisas direito ao meu redor, aquilo que a gente comenta sempre. São muitas formas de ler as ações, as reações, a vida, os caminhos, as propostas, e às vezes a gente fica nublado, fica em situações nubladas. E o otimismo, quando você tem essa percepção, esse sentimento, essa atitude dentro do coração, assim, você vai realmente para outra frequência e você consegue caminhar mesmo no escuro. Porque tem épocas que a gente vai estar no escuro mesmo, assim, a gente não vai entender direito as coisas, a gente não vai perceber direito as coisas, mas se a gente compreende e tem otimismo, e aí acho importante pensar nessa ideia de otimismo como algo que o César comentou também, que é essa coisa, e Regina e também Dorinha, dessa frequência que nos coloca num entendimento acima. A minha realidade não é essa, escura. Eu estou passando por esse momento, a minha realidade é lá na frente. E aí eu vou caminhando, tateando com realidade, porque otimismo não é contrário. Eu sempre ouvi isso na minha vida. Você é otimista, realista ou pessimista? Não são realidades contrárias. Você pode ser realista e otimista. Assim, para mim nunca sou o contrário, porque o otimismo é uma perspectiva dentro da realidade. Assim, e o realismo as pessoas tomam como uma coisa muito fria e pragmática, mas o otimismo pode ajudar a ser pragmático numa situação difícil e sobreviver a ela, né? Conseguir passar por ela, porque ela não entende a circunstância como a realidade em si, mas como transitoriedade, talvez para um momento melhor, talvez. Não sei. E o otimismo, ele é antagônico ao pessimismo, né? Então, assim, ninguém fica otimista o tempo inteiro, não se dá conta de que é otimista o tempo inteiro e nem pessimista o tempo inteiro. Talvez o pessimismo seja mais fácil de sentir o tempo inteiro, né? Porque nossa mente é um inimigozinho, né? Então, o pessimismo, ele mora no coração, eu imagino, e o pessimismo na mente. Eu tenho esse antagonismo. Eu fico pensando assim, né? Como é que, se uma mensagem como essa, né? Mantenha elevado o seu otimismo na vida. E aí eu fico procurando entender o que significa isso, esse otimismo, né? Não seria algo no sentido de que, mesmo em face de todas as evidências, e que eu possa internalizar de que eu não vou conseguir realizar aquilo lá. E esse otimismo não seria algo no sentido de que, mesmo eu sabendo que eu não vou conseguir, eu me mantenho de pé e acreditando na vida e em outras possibilidades, né? Porque
como você falou, Sheila, agora há pouco, muitas vezes a nossa percepção é sempre muito falha. E dependendo do nosso estado de espírito, a gente não consegue mesmo ser otimista no sentido de que eu acredito que, mesmo está tudo dando errado, eu acredito que vai dar certo. Não, pode não dar certo. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas seja qual for o resultado, eu preciso me manter inteiro para continuar, como a Regina falou, né, das pessoas que vão nessas catástrofes, que vão procurar vidas. Todas as evidências ali estão dizendo que não existe mais vida, mas precisa se tirar os escombros, né? Então, eu preciso ficar inteiro, mesmo eu não acreditando, mesmo que eu tenha internalizado as evidências que realmente eu não vou encontrar vida, mas a vida está ali, né? O lugar precisa ser cuidado, os escombros precisam ser tirados, há que se reconstruir. Eu entendo o otimismo nesse sentido, né? Porque manter sempre um sorriso nos lábios. Nem sempre você consegue sorrir, enfrentar as dificuldades sorrindo. Gente, nós somos extremamente frágeis, sensíveis, doloridos, sofridos. A minha filha falava das nossas idades, né? Das vozes das nossas idades. Inclusive, eu trabalho no meu ensaio sobre vozes, eu trago isso, porque ela dizia quantas vozes que eu escuto e que eu penso que são vozes alheias, na realidade são vozes minhas, das minhas idades, vozes dos meus 11 anos, dos meus 12 anos, dos meus 13 anos, está tudo acumulado em mim. Ela explicava isso para mim. Eu sinto muita falta dela, porque Cleane era uma pessoa extremamente sensível, uma intelectual sem títulos, né? Então, ela trazia essa coisa dessas vozes de existências outras e dessas. Quantos anos eu tenho, quantas vezes eu pronunciei, quantos sons eu emiti e que está tudo acumulado em mim, está numa balbúrdia. Meu Deus do céu, como é que eu posso estar sempre sorrindo? Como é que eu posso manter o otimismo elevado no sentido de todas as evidências estão me dizendo... Eu estou com saudade da minha filha, não vou ressuscitar minha filha. Eu estou com saudade do meu irmão, não vou ressuscitar meu irmão. Não vou. Mas eu tenho que ficar otimista que a vida continua, tem vida à minha volta. E independente do pensamento espírita de que a vida está no outro plano, não, nesse plano, porque a vida não se esgota, a vida não acaba. A vida não acaba. Uma folhinha que cai de uma árvore no outono e se entranha na terra, ela se transforma noutra coisa. É vida. Né? Então, eu acredito que o otimismo que a gente tem que entender, eu entendo, né, que a gente tem que entender, eu entendo o otimismo não no sentido de que, não, está todo mundo dizendo que vai dar errado, só eu estou dizendo que vai dar certo, e vai dar certo. Eu vou me frustrar lá na frente, não vai dar certo. Não vai. Não vai sair como eu quero que saia. Mas eu tenho que me manter inteira, para seja qual for o resultado, eu dar continuidade. Opa, deu certo. Todas as evidências foram contrariadas, então vamos comemorar, de preferência com a torcida do Corinthians. Mas pronto, as evidências se efetivaram, realmente não deu certo.
aí eu vou me entregar. Não, não posso me entregar. O meu dever é lutar. Eu tenho que continuar inteira, porque a vida continua aqui, lá e cá. Continua, né? Agora, essa coisa de estar sempre com um sorriso nos lábios, procure amar a todos e a tudo, do nosso jeito. Do nosso jeito. Cada um tem o seu jeito de amar. Então, não tem um modelo, né? Então, quando a Priscila falou para mim, não, Vé, não vai não, Vé, muito longe você sozinha. Eu acreditei que eu acreditei em mim. E eu também, eu queria demonstrar o amor que eu tenho por esse coletivo. Eu vou. Não vai ficar feio para o coletivo. Eu vou estar lá, representando o coletivo, né? Aí a luta pela universidade. Não, eu vou estar lá. Eu faço parte do Grajaú, eu quero estar lá. Então, a gente pode não conseguir a universidade, a gente não conseguiu levar livro do CAPES, a gente não conseguiu fazer dinheiro, mas a gente marcou presença, a gente acreditou. Independente do resultado, a gente precisa acreditar. Eu acho que otimismo é isso. Eu acredito em mim, eu acredito em ti, eu acredito nesse todo, e a gente vai seguindo, de mãos dadas. Às vezes a gente solta as mãos, mas lá na frente a gente reencontra, de repente não encontra essas mãos, encontra outras mãos. A vida é um fluxo. Então, acho que o otimismo caminha nesse fluxo aí. Então, ontem, eu fui otimista quando eu saí daqui, saí sozinha, né, com aquela malinha, tudo, onde eu desço, que ônibus eu pego e tudo. Então, isso é o otimismo. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. Eu não sei se eu vou dar conta do recado, mas eu vou, né? Eu acredito que eu posso. Agora, tem coisas que eu não posso, e aí, alguma vez falaram sobre otimismo tóxico, houve um pessoal aí debatendo sobre isso aqui em São Paulo, né, que é uma coisa tóxica, essa coisa de que, e é realmente, você acreditar, e face de todas as evidências você acreditar, não, vai dar certo, não, não vai, gente, não vai, mas eu tenho que estar em paz comigo. Eu tenho que estar firme para continuar. Eu vou recolher os escombros. E eu vou alicerçar esse terreno e vou construir. Né? E eu acho que o sorriso é esse. Sorriso nem sempre é você rir, né? Eu acho que é isso, gente. Agora, amar tudo, amar a todos, é muito relativo, porque não tem uma receita para amar, né? Quando você não deseja mal ao próximo, quando você não deseja mal ao teu próximo, quando você fica feliz, quando ele está feliz, quando você torce pelo outro, para mim já são formas de amar, né? Eu não sei se eu falei demais, eu costumo falar muito. Mas eu acho que otimismo é isso. Otimismo não é ir contra as evidências, não é. Me fez lembrar duas coisas. No budismo, você vê que os Budas têm um semblante de sorriso. Não é um sorriso, mas é uma expressão da mente iluminada, né? Que é através dessa expressão de estar no caminho do meio e satisfeito, sabe? Então tem esse sorriso, que é uma coisa que se fala bastante, né? De você conseguir atingir isso, a iluminação. Então, e também na Bíblia tem uma passagem que fala
que eu não vou saber dizer nome, nem números de nada, né? Mas é porque eu não guardo mesmo, mas eu lembro sobre, assim, o sorriso aformoseia o rosto e o coração. Então, assim, é isso. Eu acho que está ligado também ao otimismo, né? Se é o coração onde mora o otimismo e é o pessimismo onde mora a mente, você tem que trabalhar os dois, né? Para estar sempre no caminho do meio. E esse caminho do meio é que Aristóteles chama de caminho, a temperança, né? Eu acho que me remeteu a essa temperança. Temperança. Maravilhosa, né? Essa palavra. Maravilhosa. E uma carta de tarô também bem forte. Temperança. Caminho do meio. Porque no meio você pode ir para um lado e ir para o outro. Você pode ir para frente, você está no meio, você está num ponto estratégico ali, você tem condições de ver para onde você quer ir, né? Caminho do meio. Mas é isso. Caminho do meio. Caminho do meio. Se a gente for discutir essa coisa do otimismo, a gente vai longe, né? Mas eu costumo ser muito pé no chão, né? Estudar os prós e os contras, né? Quando você compra um terreno, né? Quando eu era criança, o pessoal perguntava assim, o sonho de todo pobre é comprar um terreno e construir uma casa, né? Então, na minha época, o pessoal perguntava assim, é do lado do sol nascente ou é do lado do sol poente? Essa era a referência. Se a casa era do lado do sol nascente, ia ter uma temperatura na parte da manhã, acho que mais quente, e à tarde mais fresca, e vice-versa, né, no poente. Aqui em São Paulo, o pessoal pergunta, é perto do metrô? É perto do trem? Então, as referências vão mudando de lugar para lugar, de época para época. Então, por isso que é muito difícil a gente dizer que isso é isso e isso é aquilo. Porque tudo depende das referências, né? O que é uma coisa para quem está aqui em São Paulo e uma para quem está lá em Cachoeira, né, Sheila? Está lá no Parque Santo Antônio, aqui na Saúde, né, César? Lá no Grajaú. É diferente. Uma coisa é estar na ocupação Anchieta e estar naqueles prédios da Teotônio Vilela, né? O que é otimismo para quem está na Avenida Teotônio Vilela e para quem está lá na ocupação Anchieta? Ah, que assunto ótimo. O que é isso, né? O que é isso? Porque, veja bem, quem está nos predinhos da Avenida do Parque das Nações, na Avenida Teotônio Vilela, ali entre a entrada
do Grajaú, ali é uma elite em relação à ocupação Anchieta. Eu estive na ocupação Anchieta com a Cleane por 2 vezes. E eu estive uma vez como coordenadora de uma escola que eu fui levar um aluno lá. Então, como que é ser otimista? Naqueles prédios das Nações, da Teotônio Vilela, ali, condomínio das Nações, e o que é ser otimista? Eu conheci uma senhora, Damiana, lá no desculpa eu estar trazendo isso, mas é um negócio assim, eu fui levar, a Cleane parece que deu uma cachorra, a Cleane mexia com negócio de cachorro, né? Levar a Mileite, ela arrumava cachorro, dava cachorro, pegava cachorro, era um negócio sério com cachorro. E a Damiana, ela morava num barraco de madeira, dentro de uma ocupação, que do lado de fora já não tem asfalto, do lado de dentro não tem calçado, as ruas são sinuosas, e é uma moça evangélica, 2 cômodos, uma filha de 12 anos, sozinha, criando. Chegava lá, a Damiana estava com um sorriso aqui, falando de cachorro e conversando com a Cleane, uma mulher assim, vocação para ser feliz. Lá dentro da ocupação. O que é uma ocupação? Um lugar que você ocupa, que não é teu, você não sabe se nunca vai ter, e que você está ali, não sabe até quando, qualquer hora o povo pode te remover ou pode tocar fogo, porque é moda. De vez em quando aparece uma favela pegando fogo, uma ocupação pegando fogo. E a gente não sabe o que acontecia. E aí eu encontro pessoas lá no Parque das Nações, tem 2 empregos, e está reclamando porque tem 2 empregos, porque trabalha demais. Aí tem a Damiana lá na ocupação, que trabalha de doméstica e que vive com um salário mínimo e que leva para casa as sobras do final de semana da casa da patroa. E é uma alegria. Mas será que é mesmo, gente? Ou é o temperamento da pessoa? Porque, olha, as sobrinhas do meu marido, meu Deus, elas não sofrem. Elas não sofrem. E as meninas já vêm com aqueles... A Cleane também, você lembra, Dora? Você encontrava com ela, é da mesma família, né? Então, o povo não sofre. O pessoal só vive sorrindo e tira sarro da miséria, que é o jeito da pessoa, sabe? Mas fica sozinho com aquela pessoa lá. Você vai ver como aquela pessoa sofre, como aquela pessoa chora, né? Então, a gente não pode muito... a pessoa que está na ocupação e a pessoa que está lá no Parque das Nações, que tem 2 empregos, que é explorado também, está todo mundo sofrendo, está todo mundo doendo. Está todo mundo doendo. Agora, a Damiana, que inclusive eu soube que ela faleceu recentemente, que eu não sabia que ela era doente, olha só, ela faleceu recentemente. Então, qual é a diferença aí? É a forma que você encara a vida. Não é que você não sofre, é como você encara. E tem muito da natureza, dessas vozes que estão, da cultura. Você vê o pessoal do candomblé, o pessoal da Umbanda, gente, que povo festeiro, que povo alegre, que povo
Gente, quebra-pau, porque eu conheço. Gente, dá uma família, quebra-pau e briga, mas depois vai para a praia junto, vai mandar levar flor para Iemanjá. Jeito de cada um. Cada um tem a sua própria natureza, o seu jeito de ser. Mas pode ter certeza, todos nós sofremos muito. Todos nós sofremos. E aí, o que eu quero chamar muita atenção para isso? Que a gente precisa começar a celebrar as alegrias, começar a celebrar, porque a gente tem uma mania de não celebrar. As coisas boas, passou num concurso, que bom, parabéns, vai dormir, acabou. Gente, tem que celebrar, porque a vida é feita desses momentos. Sabe? Perdi o ônibus. Você lamenta porque perdeu o ônibus. Mas quando você ganha uma promoção, você não comemora. A gente tem uma mania de dizer assim, não conta para ninguém. Com medo do olho gordo. Gente, que coisa mais absurda. Eu conto tudo para todo mundo. Todo mundo fica sabendo, né? É uma forma de otimismo também. Quando a gente comemora e quando a gente reclama das coisas que a gente perdeu, porque a gente é humano, tem que reclamar mesmo. Tem que reclamar. Bateu o carro, oh, que felicidade. Sheila, bati o carro, olha. Sabe, não vou fazer isso, gente. Eu vou dizer, caramba, bati o carro, estou no prejuízo. Tá. Ganhei um livro, olha que felicidade. Eu vou mostrar para todo mundo que eu ganhei o livro, eu vou escrever pedacinho do livro, vou mandar para as outras pessoas, vou fazer. É uma forma de otimismo. Otimismo não é acreditar que o impossível vai acontecer. O impossível não vai acontecer. Né? E aí, princesinha Drica? Drica, a gente tem uma dívida uma com a outra, Drica. Oi, tudo bem, meus amores? Bom dia. A Drica ganhou meus livros, mas eu não solto, eu dei de mentirinha. Pois é, quero ler e repartir. Tá aqui guardadinho, viu? Para que você quiser fazer um rodízio. Vamos fazer um rodízio. Sim, nós vamos combinar. Tá bom? Gente, a gente vai continuar estudando, né, a biografia de Allan Kardec, como é que é o nome dele mesmo? É Denizar, é grande, né? Denizar. Um monte de nome. Hipólito. É. Mas os Rivail. Vocês lembram o nome dele, né? Na sequência? O nome que ele é conhecido é Allan Kardec, né? Agora, ele tinha o nome dele mesmo, né? Que era... Kardec é nome artístico. Nome artístico. É nome mediúnico. A pessoa, se a gente começar, essa moda podia pegar, né? A gente podia mudar de nome, quando diz assim, pronto, você é médium. É pseudônimo mediúnico. É o senhor Rivail Denizar Hipólito, alguma coisa assim. Então, até agora, não vos falei senão do senhor Rivail. Quem foi Rivail? Professor emérito, autor pedagógico de renome. Nessa época, porém, da sua vida, de 1854 a 1856, um novo horizonte se rasga para esse pensador profundo, para esse sagaz observador. Olha só, um pensador profundo e um sagaz observador. Então, aí já duas qualidades, filósofo e cientista, né? Então, o nome de Rivail
se obumbra. Eu adoro essas palavras que eu não entendo, né? Mas eu acho que esse obumbra aqui deve significar fica na sombra, né? Isso é otimismo, né? Fica encoberto pelo nome de Allan Kardec, né? Para ceder o lugar ao de Allan Kardec. E o Cleiton, meu filho, botou o nome no filho dele de Allan. Ele disse que não é Alain, é Allan, que tem 2 L's, Allan Kardec. Ele queria botar o nome do menino de Allan, mas a esposa dele disse que tinha prometido, não sei para quem, que o primeiro filho seria Gabriel. Aí ele falou, por isso não, é Allan Gabriel, que eu também prometi que seria Allan, meu primeiro filho, em homenagem a Allan Kardec. E o menino é ateu, graças a Deus. Pois é. Vilane, quando eu conheci o Allan, que eu perguntei a ele se era Allan ou era Alain. E ele falou, tanto faz. E a senhora falou, é Allan. Eu lembro bem disso, sim. Pois é, menina. Pois é. A mãe católica é pelo anjo Gabriel, né? Eu lembrei agora. E o pai espírita por causa de Allan Kardec. Aí o menino vira ateu, gente. Não é uma coisa divina isso, é maravilhoso. Muito bem. Então, Allan Kardec, que a fama levará a todos os cantos do globo, que todos os ecos repetirão e que todos os nossos corações idolatram. Eis aqui como Allan Kardec nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Abre aspas. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Então, é que o senhor Rivail, né, ele é convidado para presenciar o fenômeno das mesas girantes, as mesas que falavam, né, que respondiam, né? Então, é isso. No ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o senhor Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de 1 hora, com entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O senhor Carlotti era corso de origem. Esse corso aqui, gente, sinceramente, a palavra corso me remete a um desfile carnavalesco, né? O corso, uma palavra francesa, mas também eu acredito que pode representar ou significar uma pessoa nômade, não sei. Só sei que o senhor Carlotti era corso de origem. E aí vocês podem ajudar a pesquisar, né? Porque aqui é um grupo de estudo, né? Para a gente entender. Porque corso, eu sei que corso é um desfile carnavalesco, porque quando eu era criança, lá nos anos 50, quando era época de carnaval, o pessoal dizia, nós vamos para o corso, nós vamos assistir o corso.
que é o desfile de carnaval, né? E a gente sabia que era uma palavra francesa. Um minutinho para pesquisa, quem quiser pesquisar a palavra, por favor. O Vitor trouxe aqui uma pesquisa, gente. Curso. História marinha. Tipo de guerra irregular em que um comandante de navio mercante armado ou de guerra recebe autorização do Estado para atacar o tráfego marítimo do inimigo e suas instalações. E tem 2 modos de vida errante, olha, eu não estava errada, modo de vida errante ou nômade, né, que caracteriza alguns povos bárbaros que vivem à custa de pilhagem, enfim. Então, o senhor Fortier era um nômade, deixa eu achar aqui, era o Carlote. Um pirata. Carlote era corso de origem. Um pirata. De origem, ele era de natureza ardente e enérgica, tem a ver com uma pessoa bélica, talvez. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Você um dia será dos nossos. Acredito que Carlote fala para Allan Kardec, né? Disse-me ele. Não digo que não, respondi-lhe eu. Veremos isso mais tarde. Daí a algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive em casa da sonâmbula senhora Roger, com o senhor Fortier, seu magnetizador. Gente, tem um livro de um autor que chama, lá no Ceará é Mesmer, aqui o pessoal fala Mesmer, que ele explica bem direitinho essa técnica, né, do magnetismo no século XVIII, XIX, na França, né? Muito bem, lá encontrei o senhor Potier e a senhora Planemesson, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o senhor Carlote, mas noutro tom. O senhor Potier era funcionário público de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu-me viva impressão e quando ele me convidou para assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Planemesson, Rua Grange Batelieri, número 18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para terça-feira de maio, às 8 da noite, às 8 horas da noite. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam. Gente, eu fico imaginando uma mesa saltando e correndo. Como que é isso? Uma mesa correr?
e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica. Era uma ardose aqui eu entendo como uma prancheta, né, gente? Uma tábua, alguma coisa assim, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Você está vendo? Ele estava vendo o efeito ali e ele estava dizendo, tem uma causa. Aí tem uma causa, né? Ele continua, entrevi, sob essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometia aprofundar. Então, olha o observador aí, o cientista, né, pensando, olha, atrás disso aí tem alguma coisa, né, eu vou dar atenção, né? Então, ele continua. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões, esses serões aqui seria no caso de o que a gente fala, vai fazer hora extra, vai fazer serão, vai ficar um tempo a mais, né? Em um dos serões da senhora Planey-Messon, foi conhecimento com a família Baudin, que morava, então, à rua Rochechou. O senhor Baudin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões ebomadárias. Esse ebomadárias aqui eu entendo como semanais, sessões semanais que se efetuavam em sua casa, e às quais eu fui, desde esse momento, muito assíduo. Então, ele foi para a casa dessa senhora Planey-Messon, que era uma sonâmbula, e ela tinha um magnetizador. Não é? É isso, né, que a gente leu até agora, né? Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo. Menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, tá vendo? Ele já chama o espiritismo de ciência, né? Apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método da experimentação, que é um método científico, né, César? Nunca formulei teorias pré-concebidas, ou seja, ele nunca formulou nenhuma teoria sem antes observar, experimentar, né? Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos, quando ele era rivail, né? Compreendi desde o princípio a gravidade da exploração que ia empreender.
Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspecção e não levianamente, ser positivista. E aí a gente precisa entender o que significa essa palavra, né? O positivismo é um conhecimento científico que surgiu na França no século XIX, que dizia o seguinte, que o conhecimento só é válido, só é verdadeiro se for científico, se for provado por meio da ciência. Então, Allan Kardec é o homem da sua época, né? Ele tinha que ser positivista. Então, o século XIX foi a época do cientificismo exacerbado, né? Se a gente lê o Alienista de Machado de Assis, a gente vai entender perfeitamente quando a gente traz lá o Bacamarte, né, que é a representação da ciência, a gente vai entender esse cientificismo exacerbado do século XIX, lendo um conto pequenininho de Machado de Assis, que é o Alienista, eu recomendo. Então, só fazendo um adendo sobre o positivismo, é bem importante para nós brasileiros entender isso, que o lema da nossa bandeira é positivista. É positivista. Então aqui só porque eu pesquei, já sabia disso, mas assim, só pescando na internet, a frase Ordem e Progresso foi inspirada em um lema positivista, corrente popular no século XIX, exatamente onde a gente está aqui. E a frase é do Comte, né, do Augusto Comte. Sim. Que dizia amor por princípio e ordem por base e progresso por fim. Então, a gente tem o amor por princípio, a gente subtraiu, mas ficamos com ordem e progresso, né, que remete a essa ideia positivista. Sim, e a ordem sobe e o progresso desce. Na bandeira, ordem e progresso. Pois é. E é exatamente o século que a gente está estudando, o século XIX, Kardec, né? Então, um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Então, ele já deixou aqui claro que os espíritos, sendo as almas daqueles que se foram, e pelo fato da gente passar daqui para o lado de lá, a gente não se torna mais sábio nem menos sábio. Né? A gente continua sendo o que a gente é, um ser em evolução. E toda a opinião, por exemplo, por meio das mesas falantes lá, das mesas girantes, era apenas opinião, né? Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que, eu vou repetir, foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento. E que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade.
e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Então, quando Kardec fala isso, ele, grosso modo, ele diz o seguinte, olha, para eu constatar isso aqui, eu não quero só a opinião de um ou de meia dúzia. Eu preciso realmente me aprofundar e buscar opiniões várias, né? E aí ele diz, só o fato da comunicação com os espíritos, só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível. Então, se os espíritos se comunicam, existe um outro ambiente fora esse, né? E aí, era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicáveis. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo individualmente ensinar tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados. E aí, paramos aqui para a gente conversar sobre essa explanação de Allan Kardec. Então, imagina assim, só um minutinho, imagina assim, eu quero conhecer o Brasil, aí eu vou conversar com a Sheila eu vou entrevistar, ela vai me contar de Cachoeira e de outras cidades, só um minutinho. Tá. Então, aí a Sheila conhece Cachoeira, conhece outras cidades, e ela vai me falar dessas cidades. Dorinha fala do Grajaú, fala de São Paulo no geral, fala de Minas Gerais, lá da cidade, né? César fala do Bahia, que César é baiano, César fala de São Paulo, Regina fala de todas as cidades por onde ela andou, eu falo de São Paulo, de Fortaleza. Isso é Brasil? Não é. Não é Brasil. É muito mais. Brasil é muito mais. Então, o plano espiritual para Allan Kardec é como se fosse isso aqui, o Brasil. Então, ele não se contentou de coletar informações de meia dúzia de espíritos. Ele interrogou muitos espíritos, né? Então, só
Só essa observação. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente começou discutindo. E a senhora trouxe uma imagem, né, interessante, porque assim, me parece... E aí, tô trazendo aqui para discussão, tá? E não de uma maneira muito ordenada, mas é porque os estudos biográficos fazem isso com a gente, vão mexendo muito com a cabeça, com o que a gente já leu e tudo, e acho isso muito potente. Mas me parece que, pensando no Hippolyte, Leon, Denisard, Rivail, nessa transição para o Allan Kardec, eu estava sem meu celular na hora, eu não conseguia fazer a pesquisa e o nome dele me confunde várias vezes. Mas pensando nesse linguista, né, nessa sociedade da ciência, só o fato dele ser convidado e ele aceitar, e ele entender, e ele olhar, e ele não ter dúvidas de que existia ali alguma coisa que ele não conseguia ainda definir, mas ele não duvidava. Então ele tinha um certo otimismo em relação àquela experiência. E aí, mais uma vez, né, o otimismo, ele precisava, ele era uma forma de atravessar aquilo que ele não conhecia. E aí ele vai para os parâmetros que ele sempre usou. Vamos usar o parâmetro da ciência. E eu achei muito interessante isso, assim, sabe? Esse otimismo dele querer transformar esse fenômeno que estava totalmente opaco, que a gente não conseguia mergulhar nele, não conseguia ver com transparência. E ele pensou, não, eu vou usar o quê? Eu vou usar o que eu vivi até agora. Que foi o que ele fez. Eu vou usar o meu método que eu uso desde os 16 anos. E eu achei genial essa postura dele, né? Porque é um otimismo realista. Eu preciso atravessar aqui para codificar. E usando o que a gente vive. E ele já entendia que era uma completa revolução das crenças. E aí a gente sabe que ele já viu o fim mesmo antes do meio. Mas é isso, ele estava sendo preparado desde o início. Os encontros que ele teve. E aí a gente vê como era importante. Porque viraram instrumentos para ele. Mas ele e aí o que eu achei interessante, remontando, é que, sem dúvida para ele, a comunicação com os espíritos, e ele entendia que os espíritos eram as almas dos homens, de fato, porque devia haver provas, assim como há provas na escrita mediúnica hoje em dia, devia haver provas, né? Provava o invisível, mas não provava a natureza desse invisível pelo completo. Isso eu achei muito, muito interessante, porque remete àquela provocação muito boa que a gente teve no início da reunião, de o que é o otimismo para quem mora aqui, ali, acolá, entendendo o otimismo como um território, né? Um território de experiência. O que é esse otimismo? O que é o mundo espiritual? O que é o mundo espiritual? Não posso levar em conta uma pessoa, porque cada pessoa vai falar de um ponto de vista. Então, vou precisar de muita gente falando. E aí, acho muito sábio isso, sabe? Porque é a mesma coisa do que a gente estava se perguntando. Como saber a natureza do mundo se a percepção é pessoal? Entendendo, ele já acreditava que a percepção continuava pessoal no mundo, assim. Então, ele era muito otimista e realista, assim, totalmente realista. Mas precisava de uma pessoa que acreditasse, mas com ferramentas para transformar isso em doutrina. E é isso, como saber a natureza do mundo se a percepção é pessoal? Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar esse início de transição do Hippolyte para o Allan Kardec, e entendendo que era uma nova ciência que não suplanta outras ciências, mas que vem somar, assim, só para a gente começar a pensar o quanto essa biografia pode nos ajudar na nossa trajetória espírita, porque a gente tá olhando a trajetória de um grande pensador, assim. César, quer falar um pouquinho?
pensando aqui na questão do positivismo, né, que, segundo Augusto Conte, nós passamos por 3 idades, seria o animismo, o metafísico e o científico. Então, repete, César, repete para nós. É o animismo, o metafísico, que incluía as religiões em geral, e o científico, né? E no século XIX, esse tipo de crença já estava sendo questionada na Europa. Né? Então, ele está vivenciando um positivismo que já é tardio. Né? Porque os cientistas começaram a constatar que não dava para prever o que o positivismo trouxe. Né? Então é isso. obrigada, César, ótima contribuição. Rê. Olá. Então, eu vi nessa história, né? Eu sempre vou pelo que eu penso, né? Pelo que eu sinto. Que, assim, para você ter certeza, né, das coisas, é porque há uma dúvida, né? É porque há uma grande dúvida. E assim, existe uma ferramenta que trabalha dentro da gente para a gente ir até a fundo nas questões que a gente quer desvendar. E ele trabalha muito o ego, né? Esse é o ego que também positivo, pode ser visto como positivo, né? Já falando em positivismo, que também é uma questão pessoal, que acaba sendo desvendado mistérios de um outro modo de vida, mas que é um ser humano, eu continuo sendo um ser humano em busca. Né? É aí que se dá as incertezas. Porque por mais que a gente tenha os contatos, ou tenha as literaturas, ou as experiências, ela continua sendo um mistério, né? O espiritismo em si. Né? E desvendar isso é através do ego. É uma força que vem te levando porque você tem que, o que você descobrir vai ser a verdade, né? Como você vai trabalhar isso para os outros, né? Como que você vai, numa época, inclusive, que se tinha tantas dúvidas, né? No século XIX, como você vai trabalhar o seu espírito, sendo que você tem já é uma resposta de várias coisas, né? Mas como você vai provar, ou querer provar, ou descobrir verdades
que aquelas mesas girantes, por que que elas... Isso é ciência também, né? Também é outra certeza, né? É óbvio que é espiritismo. Para mim é ciência. Tudo é ciência e energia. Então, é isso que eu senti, assim, vindo essa história. E o ego está sempre ali, em todas as relações, né? Bem, gente, a gente continua, que essa biografia que está nesse livro, ela está bem potente, com muitas informações, que a partir dessas informações a gente assimila melhor o conhecimento, né? Porque aí está a nossa base, né? A origem mesmo da doutrina espírita. Bem, eu não tenho mais comentários a tecer, até porque a gente vai dar continuidade, e eu gostaria que, se não houver mais comentário por parte de vocês, pedir para vocês fazerem uma prece pequenininha para a gente fazer a leitura do Evangelho. É uma leitura pequenininha, já tudo pequenininho. Então, vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos conosco, com nossas muitas vozes interiores, com nossos tempos, com as vozes daqueles que vieram antes de nós, a partir desse estudo biográfico do Allan Kardec, para que nós entendamos melhor, possamos compreender melhor o território em que estamos vivendo, a morada que nos une aqui, que é o estudo da doutrina espírita, a partir da vivência pessoal desse homem que tinha experiências de vida como todos nós temos, que ele possa ser uma inspiração para nós, para que usemos o nosso conhecimento da melhor maneira possível. E que nesse momento, Jesus Cristo já entre nós, possamos todos nos conectar com nossas energias, movimentando o mundo fluídico ao nosso redor, para que possamos ter uma boa compreensão, apreensão e aplicação da leitura do Evangelho que vem a seguir. Que ele possa ser também instrumento de otimismo, de alimento para o otimismo, para o amor no coração e, sobretudo, para a aplicação desse amor no mundo ao nosso redor, no mundo em que vivemos, cada um de nós, para transformá-lo e transmutá-lo e nos transmutar em comunhão e afetos mais felizes. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso capítulo de hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo. O item 4, que é a realeza de Jesus. A realeza de Jesus. É uma leitura pequenininha, mas muito profunda, né? Que diz o seguinte: que o reino de Jesus não é deste mundo, todos conseguem compreender. Mas será que Jesus também teve um reino na terra? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder
por um determinado período. Ele é dado de maneira unânime a todos aqueles que, por sua genialidade, se sobressaem em uma atividade qualquer, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. A realeza onde o rei usa a coroa é quase sempre um jogo de interesses e oportunidades, sendo, na maioria das vezes, amaldiçoada. A realeza terrena encerra-se com a morte do rei. A realeza moral, nascida do mérito pessoal e consagrada no tempo, tem muito valor e importância do que aquela que efetivamente leva a coroa. Além de ser imortal, é sempre abençoada pelas gerações futuras e continua governando mesmo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. E foi com razão que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Alguém gostaria de comentar? A mais pura verdade. Adiantou nada, né? Querer tirar o reino. Né? Foi aí que foi consagrado. Né? Então, eu acho que falta, às vezes, a gente identificar dentro de nós, assim, para considerar, para ter certezas de a hora de você saber quem é aquele ser divino que está na sua frente, né? E aí você tem que se despir, e é isso que é difícil, né? Você se despir e se anular por conta de considerar, na verdade não precisa se anular, mas é como Pilatos acho que se sentia, se ele tinha que se anular para poder considerar que aquele era um rei, né? Então, mais uma vez o ego falou mais alto, né? E o ouro falou mais alto, né? A matéria falou mais alto, né? E nada disso adiantou. Nada disso tirou o mérito de um único rei, um grande rei. Né? César? Era um período marcado pela crença judaica de que se fundaria o reino na Terra, né?
E ele, mais uma vez, contraria o entendimento judaico, dizendo que o reino dele não seria na terra, mas em outro lugar. Né? Só gostaria de acrescentar isso. Obrigada, César. Mais alguém? Drica ou Sheila? Eu fiquei pensando nisso que o César falou, né? Do reino não é desse mundo, que Regina comentou também, do reino, né? Porque Jesus falava, meu reino não é desse mundo, mas ele nunca disse que ele era o rei. Isso é muito interessante. Ele reivindicava o reino. E aí o Evangelho fala do reino dos filósofos, do reino dos artistas. Esses reinos não necessariamente precisam reivindicar o rei, mas é um conjunto, é um coletivo, é uma multiplicidade, é o mundo espiritual. Então o que ele estava reivindicando era que havia um mundo espiritual, e era sobre isso que ele estava falando. Então ele não estava querendo entrar em atrito em questão de um grande representante, talvez, assim eu sinto quando ele fala, meu reino não é desse mundo. E quando questionavam se ele era o rei, ele sempre dizia, tu o dizes. Não era ele quem dizia. Assim, é o rei dos judeus. E ele falava, tu o dizes. Ele nunca tomou para si esse título. Pelo menos não que eu lembre. E eu acho isso muito importante. Quando a gente pensa na realeza de Jesus, que é o tema, né? A real grandeza de Jesus, eu penso assim. Nessa realeza, essa real grandeza de assumir o reino do invisível, em um tempo em que estava todo mundo esperando, como disse César, que ele fosse instituir uma outra questão ali. E ele simplesmente não fez. Ou fez, só que por um viés não monárquico, talvez, assim, por um viés não da autoridade única, mas reivindicando a autoridade coletiva. Assim, eu acho que essa ideia do reino e da realeza de Jesus como esse conjunto de universos que ele já conhecia e que ele veio trazer e mostrar para nós. Olha, é um reino imenso, existem muitas moradas. E é desse reino que eu estou falando. E essa é a minha real realidade, né? Assim, no sentido da realeza também como a realidade de fato de Jesus, assim. Não negando a ele a grandeza que ele tem. Pelo contrário, a real grandeza dele é trazer esse mundo invisível e se colocar como homem, né? Como sujeito como nós. E aí é uma real grandeza mesmo, assim. Drica? César. É interessante que o Evangelho ele faz uma separação, né, da realeza que recebe a coroa, né? Que é o poder, que é transitório, que muitas vezes é amaldiçoado. E a realeza daqueles que contribuem para o progresso da humanidade. Ele fala, o rei dos filósofos, né? O rei por exemplo, o Pelé, né? O rei do futebol, né? Tá consagrado para as gerações futuras como o rei do futebol, né? Então, ele não foi colocado uma coroa na cabeça dele, não foi dado a ele um poder, né? Mas é uma realeza, é uma realeza no sentido de que os seus exemplos, a sua contribuição,
houve uma contribuição dos seus talentos para a humanidade, vamos dizer assim. E Jesus foi uma realeza moral, né? No finalzinho, ele fala aqui assim, ó, quando Pilatos, né, sob esse aspecto, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. E foi com razão que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Porque o reino deste mundo, ele tá ligado à questão do poder, e o poder é transitório, porque nós somos transitórios. Digamos que essa forma de poder que é vitalício, mas é vitalício, é enquanto se vive esse vitalício, né? É por toda a vida. É enquanto se está aqui. Ele se extingue. Quer dizer, não há um poder eterno. E Cristo é um poder eterno. Então, não é ele não reina da forma que a gente entende o que é um rei, aquele que pode, que manda, desmanda, que tem a caneta, né, que demite a toda hora, que demite, que admite, que faz e acontece. Isso tudo é transitório. E nós somos transitórios do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, nós somos eternos. E o nosso reino, do ponto de vista coletivo, ele não é deste mundo, porque esse mundo é um mundo de passagem. A gente está passando. Todos nós estamos aqui de passagem. Mas nós temos um reino. Uma morada, reino como morada, né? Que a gente vem, passa por aqui, e a gente vai estar sempre voltando para a nossa verdadeira morada, né? Eu entendo dessa forma, né? E que Jesus reina em todos os espaços e em todos os tempos. Porque ele não é desse mundo, assim como nós também não somos. Não? Nós também não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. O nosso reino não é deste mundo. Nós temos o nosso reino, né? É isso. Assim que eu entendi. Ouvindo, senhora, agora reouvindo o evangelho, eu vou só me corrigir, na verdade, porque eu disse que Jesus nunca tinha dito que era rei. Mas não era esse rei, né? Porque acho que talvez o meu entendimento e a minha percepção tenha me traído aí. Realmente, assim, ele veio trazer essa noção de rei que não é que não é transitório, de fato, né? E que está em conjunto com o seu reino, sempre, assim. Bem bonita essa reflexão, mas nós não temos garantia que ele disse isso. Mas é porque a tradução do evangelho, eu ouvi e não ouvi, porque você vê como a percepção da gente faz as coisas. E a gente está num grupo de estudos, né? Então, assim, se corrigir não tem problema. Não, é bom. Não é isso. É porque o tempo todo porque eu estava com uma ideia de rei, e eu pensei, não, Jesus sempre negou essa ideia de rei. E de fato ele negou. Mas ele assumiu que era rei, mas de um outro reino, que não era esse, e não tem essas configurações. Então, assim, é muito interessante isso, né? E mais uma vez a nossa percepção sobre as coisas, agindo sobre as coisas, revelando realidades internas, assim, é muito interessante. E
E mesmo assim, a gente, além da nossa percepção, a gente tem essa questão da tradução. Né? Será que foram essas palavras ditas por Jesus? Ainda tem isso. Que a gente, se a gente... Pô, dona Vilânia, a senhora abriu agora aqui uma caixinha na minha cabeça, que eu lembrei que esses dias eu ouvi num filme, aqui na mostra, de que havia um evangelho que tinha sido traduzido direto do grego, que veio da diáspora, e que lá não era traduzido, e olha como é importante a gente ficar atento a isso, não que seja o caso aqui. Aqui vamos tomar o que a gente está lendo, né? E respeitando a tradução de quem traduziu, tem um trabalho maravilhoso, e é um desafio sempre. Mas pensando que Jesus, né, não era filho de Deus, não, a tradução não era filho de Deus. Ele não, também havia tradução, como é comum, né? Filho de Deus, filho do homem. E ele era filho da humanidade. Nessa tradução do grego, desses primeiros escritos que derivam diretamente do aramaico, do hebraico. Então, assim, essa tradução, que seria uma tradução mais próxima, traduzia como filho da humanidade, rei da humanidade. Então, assim, e aí trazendo essa humanidade como esse limiar entre o terreno e o espiritual. Eu estou pensando nessa ideia da tradução porque eu vi ontem esse filme. Então, assim, sobre essa questão da tradução e como isso é forte, sabe? É muito interessante mesmo a gente chamar a atenção para as traduções do que a gente está lendo e refletir quando eventualmente houver alguma divergência, né? Alguma coisa que cause um estranhamento. Eu acho que isso é sempre importante. Sim. Regina, quer falar alguma coisinha? Não, acho que está bem falado aí. A gente tem que não só acreditar no que a gente lê, mas no que a gente sente também, né? E acho que é isso que é o pedacinho desse fractal aí da humanidade, que Jesus está aí em nesses fractais que somos. Eu pelo menos, o recebo. Acho que, independente de crenças ou de épocas, ele trouxe uma boa nova. E ele não queria guerra com ninguém. E ele foi a guerra mais cruel, né? Mais cruel. O que é o ser separado do espírito, né? O que ele consegue, né? Não enxergar o que esse ser de luz trouxe, né? Então, essa guerra não foi ele que criou. Que a gente carregue um pouquinho desse reino que ele propôs aqui dentro do coração. Só para a gente fazer o apanhado, né, de tudo que a gente estudou hoje, a gente começou com otimismo, e a gente estudou sobre ser positivo, né, e depois veio uma outra questão lá muito próxima, que é o positivismo. Incrível, as coisas se cruzaram hoje. Então, a gente estudou um pouquinho sobre o que é ser otimista, né? E a gente estudou um pouquinho sobre essa busca de Kardec, né? Para compreender esses fenômenos das mesas girantes, né? Que culminou com a codificação da doutrina espírita, que é considerada por ele como uma ciência, né?
E a gente conclui com o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a realeza de Jesus. Eu fico imaginando Kardec fazendo essa pesquisa de campo, né? Nesse mundo invisível, na época de Jesus. Na época que Jesus estava aqui, né? Mas, enfim, ele veio depois. Como tantos outros virão, trazendo mais conhecimentos, porque o próprio Kardec diz que o Espiritismo não se esgota aí com a codificação, né? Ele acompanha o tempo, acompanha as pesquisas, e acompanha. Mas a gente precisa se remeter às bases para poder compreender o que a gente está vivendo. Eu acho que a gente pode fazer as nossas vibrações do modo tradicional, alguma leitura. A Rê sempre traz alguma coisa, a Sheila também. Alguma reflexão. Eu não vou fazer uma leitura, mas eu vou mostrar que eu achei aqui nas minhas coisas 2 livros interessantes de espiritismo, né? Eu não sei se vocês conhecem o Leon Denis, que é um escritor. Sim. E esse livro me instiga muito. Queria sugerir aí para... Ele é bem grosso. Eu comecei e não dei continuidade. Faz muitos anos já. E eu acho esse assunto, né, muito interessante. Então, eu queria falar isso. E tem esse também. Eu estava numa fase bem... A dor e a morte. E que a gente consiga continuar nossa busca interior e saber que somos fractais e dependemos de todos esses elos aí estarem bem. A gente depende do outro, né? A gente depende do bem que o outro precisa ter para a gente poder ter o bem. Então, esse é meu pensamento hoje. E gratidão por esse momento, sempre muito evolutivo, assim, sabe? Saio uma pessoa renovada daqui, dessa reunião. Gratidão. E boa semana a todos. César quer trazer uma reflexão? Eu só agradeço por estar participando desse grupo de estudos. Só isso. Drica? É a Aline. É a Aline, desculpa, Aline, desculpa. Eu não respondi porque eu achei que a Drica estava aí. Eu achei que a Drica estava aí também. Eu só agradeço, né? Hoje eu peguei o bonde andando. Obrigada, viu? Então, gente, vamos... Oi, minha filha. A senhora falou que tinha que
para trazer alguma coisa, eu lembrei de uma prece, não sei se dá tempo. Dá. E a senhora pode dar continuidade na vibração, porque eu sou meio ruim de vibração. Assim, mas é uma prece que a minha avó gostava muito, 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 muito no Evangelho. E eu gostaria de partilhar aqui com vocês também. É uma prece curtinha. Chama Nosso Pedido. Amado Mestre, queremos pedir nessa prece algo que nos afigura tão necessário. Pedir por todos na terra. Pedir a fé para os nossos irmãos que ainda não conseguiram, por motivos vários, se integrar a nenhuma religião. A teu próprio conselho, rogamos a Deus Pai, força suprema de amor, que nos perdoe o atraso com que respondemos ao teu apelo de renovação e envie ao mundo a vibração do amor maior. Que a vossa energia, Deus Pai, forme correntes de luzes em torno do nosso planeta, beneficiando todas as mentes ainda despreocupadas de seus deveres espirituais. Precisamos tanto de vós, Pai, e nesse momento vos rogamos, enviai operários à vossa messe, envolvei-nos todos na vossa energia mais pura, ajudai-nos a ajudar os que nos cercam. Permite que os vossos mensageiros cheguem mais e mais até nós, e finalmente rogamos pela união imperecível e duradoura do vosso rebanho no Cristo Jesus, fazendo com que todas as religiões e povos se unam num ideal de amor maior. Ajudai-nos, Pai, a levar a vossa luz aos que não a têm. Divino Mestre, que o nosso pedido chegue ao Pai, através de ti. Graças a Deus. E que o Divino Mestre nos ajude a compreender que somos todos necessitados uns dos outros e que por isso precisamos dar as mãos e de mãos dadas e de mente elevada ao reino dos céus, que possamos ser ajudados pelos mentores, pelos mestres ascensionados, pelos orixás, pelos espíritos familiares e amigos, que possamos ser ajudados na compreensão de que juntos suplantaremos todos os obstáculos, venceremos todas as batalhas, porque estaremos unidos pelo mesmo objetivo, que é a busca do conhecimento de nós mesmos, que é a busca da nossa evolução e do nosso encontro e reencontro com os nossos irmãos de vocação na luta pelo bem maior. Que assim seja. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que o anjo da guarda de cada um de nós possa estar fortificado em Jesus para nos amparar nas provas desta vida. Que assim seja. Gente, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada mesmo.